Tudo bem com você? Mais um episódio falando sobre empresários, sobre negócios, experiências de quem ousou empreender aqui no Brasil. E hoje o nosso episódio, geralmente a gente conversa, traz aqui um empreendedor que tem o seu negócio, loja, prestação de serviço. E hoje nossa proposta é um pouco diferente. É para você que tem o seu negócio e principalmente sobre a sua marca, sobre o registro da sua marca e sobre um negócio que você criou, um produto. E a pergunta é, você já registrou esse produto? Como é que fica essa questão? Não registrei, trabalho com ela, se não fiz, o que pode acontecer? Pensando nisso hoje, pessoal, eu trouxe o Bruno Cordeiro, advogado, um advogado especialista na área de registros de marcas e patentes, e vai conversar com a gente hoje sobre todos esses detalhes. Como é que funciona, como é que não funciona. Você sabe que você encontra o Prosa Negócios no podcast, no Instagram, no Spotify, no YouTube, Prosas e Negócios, @ Prosa Negócios, e eu estou aqui conversando com o Bruno hoje. Você sabe também que nós somos patrocinados pela Meu Divino Presente, e a Meu Divino Presente tem uma promoção para você que está assistindo. Se você entrar em contato com eles hoje, pelo telefone 41 99 841 1912 ou pelo @ Meu Divino Presente, e você falar assim, olha, eu assisti o podcast lá do Prosa Negócios e eu quero conhecer mais um pouco do produto de vocês. Você tem 15% de desconto e é muito legal. Pede para dar uma olhadinha no catálogo, entra lá no Instagram deles e veja o que vocês podem, de repente, usufruir dessa marca, canecas, brindes para sua empresa e para os seus clientes. E pensando nisso, Bruno, a gente tem aqui para você, ó pessoal, Meu Divino Presente sempre presenteia os nossos convidados com uma caneca, e hoje a gente trouxe a caneca do Prosa e do Bruno Cordeiro, advogado. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo teu tempo, por poder falar da tua experiência com relação a registros de marcas e patentes. Mas fala pra gente, quem é o Bruno, como é que começou esse negócio de advogado, por que foi por esse lado de registro de marcas, né? E fala um pouco de você e onde que o pessoal te encontra. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Jacir, equipe do Prosa Negócio. Na verdade, aqui a estrutura muito linda, tudo muito bom, a recepção. Então, desde já, muito obrigado. Prazer é todo meu aqui de poder compartilhar essa conversa, de conseguir compartilhar esse conhecimento. E desde já, agradecer também a Divino Presente, maravilhoso presente aqui. Bom, eu me chamo Bruno Cordeiro, eu sou advogado. É uma história, ao mesmo tempo que ela é curta, mas ela também é muito intensa, né? Eu comecei lá para 2014, quando eu ingressei num escritório. E esse escritório, ele era voltado para causas relacionadas a consumidor. E aí eu sempre gostei, a partir daí eu adorei a parte do direito privado, a parte ali dos negócios empresariais, enfim. E só que depois eu me apaixonei pelo direito digital, que foi quando eu trabalhei aí por alguns anos, né, no contencioso, na parte defensiva de um escritório que fazia direito digital. E depois disso eu fui aí de vez para um escritório que é inteiramente especializado em direito digital, é o maior ou o segundo maior da América Latina. E aí lá eu tive o meu primeiro contato com a propriedade intelectual, que é justamente a parte que cuida de marcas e patentes. Então lá para mim foi um mundo muito novo e a partir daí não teve outra. Eu falei, eu vou trabalhar com isso, é algo que é realmente assim, a propriedade imaterial, né? Quando a gente pensa que nem o Dr. Jacir aqui, ele tá cansado de fazer divórcio, tá cansado de fazer divisão de bens, só que tem uma nova classificação de divisão de bens, né? E aí nesse meu entendimento, que é a divisão daquele bem que a gente não consegue tocar, aquele bem que a gente não consegue falar, ó, separa, essa parte é minha, essa parte é sua. Então a gente precisa analisar ali com base, né, na legislação, na lei da propriedade intelectual, lei da propriedade, aliás, industrial, e tudo que permeia, né, direitos autorais. Então eu realmente me apaixonei ali, comecei a trabalhar, a conquistar clientes, e hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma margem boa, um reconhecimento bom, e a gente, claro, nunca para de estudar, mas em linhas gerais é isso daí. E onde que o pessoal te encontra nas mídias sociais, Bruno? Hoje, a maioria das mídias sociais, eu utilizo mais o Instagram mesmo, mas pode me encontrar no @ Bruno Cordeiro ADV. Bruno Cordeiro ADV. Bruno Cordeiro ADV. Pessoal, você que ainda não segue o Bruno nas mídias sociais, entra lá no Instagram dele, começa a seguir. Quer entrar em contato, pergunta. Eu tenho certeza que você vai, depois desse podcast, você vai ter muita questão, talvez até para tratar com o Bruno em relação à sua marca. Bruno, vamos lá. O que aconteceu? Vamos tomar um exemplo prático aqui. Certo. Vocês sabem muito bem, eu tenho escola de advocacia, eu trabalho com direito de família, e eu tenho
o Pode Isso Jaci, que trata sobre dia de família, tal, que tá lá no meu Instagram, Jaci Carvalho ADV. E eu fiz uma vez um podcast com uma colega, e daí ela adorou, a gente falou sobre venda de imóvel, partilha de bens, e ela compartilhou esse podcast dela, que tá lá no Jaci Carvalho ADV, com o irmão dela, que tinha uma empresa. E ele falou assim, nossa, achei muito legal, queria fazer um podcast também, Jacir. Aí eu pensei na época assim, tá, mas como é que eu vou fazer um podcast sobre dia de família com um cara que tem uma loja de informática? Não casa? Só que daí eu pensando ali, né? Falei, não, mas se eu falar sobre negócio, porque eu gosto de falar sobre negócio, gosto de me inteirar, ver as pessoas que começaram o negócio e deu certo, e cresceu, e as histórias, né? O que deu certo, o que deu errado. Eu falei, mas se eu criasse um podcast para mim falando sobre negócio? Aí, pô, bater papo, prosa. E falar sobre negócio, prosa e negócios. Quando eu botei literalmente no papel, prosa e negócios, eu comecei a pesquisar na internet. Tal. Aí eu falei, cara, eu acho que dá. Aí o que eu fiz? Como advogado, liguei pro Bruno. Falei, Bruno, dá para registrar essa marca aqui, prosa e negócios? Aí ele teve um tempinho, já disse, dá para registrar. Falei, então registra. Porque qual que é a preocupação? Pessoal, você que está assistindo, você monta um negócio e a primeira coisa que você escolhe é o nome do negócio, né? Perfeito. De doce, de carro, de empresa e tal. Aí você monta, joga no Instagram, faz material gráfico e começa a negociar com aquele nome e aquilo vai criando corpo, vai negociando, vai acontecendo. Só que em algum momento daquela marca que você não se preocupou em registrar, você pode acabar recebendo uma notificação de um outro local que registrou aquela marca. E daí? Vamos começar dessa forma assim, Bruno. Eu tive uma ideia, prosa e negócios. Qual que é o caminho? Perfeito. Não, excelente pergunta, porque essa é a dúvida do empreendedor. A pena geralmente ele só se preocupa com isso depois da notificação. Então, o exemplo trazido aqui é o ideal. Eu gosto de falar para os meus clientes, já que já me conhecem, já conhecem o trabalho, que toda vez que eles lançarem uma marca nova, que eles me falem antes. Claro, a gente não tem o dever profissional ali da advocacia, de qualquer forma, de jamais falar para ninguém a marca que a pessoa está tentando registrar, e ainda mais porque faz parte do nosso negócio, também guardar o segredo. Então, pode passar sem problema algum. Então, o caminho necessário poxa, você trabalhou ali a sua identidade visual com o pessoal de marketing, olha, o nome vai ser esse, ou seja, um nome que você mesmo criou. Primeiro passo é verificar a viabilidade desse registro. É uma pesquisa que a gente faz no próprio site de busca do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e ele é o responsável por cuidar disso, né? Ele é ligado ao governo federal. Então, a gente faz essa busca de anterioridade, que é o principal, é muito importante, tanto na base deles, quanto também a gente utiliza software para isso. Então, às vezes um nome não é igual, mas ele é parecido, e o software ajuda a gente a encontrar. Então, tem inúmeras formas, mas a que eu gosto mais, assim, eu falo, poxa, a mais prática que qualquer pessoa física consegue fazer, qualquer empreendedor consegue fazer. Vai no site e procura o nome da marca. Se já houver o nome da marca, esquece. Assim, e for da mesma classe, evidentemente, né? Classe que a gente chama é a mesma área de atuação. Então, se for da mesma área, eu já sugiro que mude o nome. Agora, se você fala, poxa, eu não encontrei nada aqui, eu acho que dá para seguir, assim, eu recomendo sempre que faça com um profissional, né? Mas, a princípio, daria para seguir. Então, primeiro ponto, pesquisa de viabilidade, né? Ou pesquisa de anterioridade, que é a mesma coisa. E tendo essa disponibilidade no site do INPI, aí sim você... E é um processo... Ele é demorado hoje, né? O INPI aí fala mais ou menos entre 18 a 24 meses para o fim do processo, mas eles estão agora também com uma meta de acabar tudo em 3 meses. A gente tem que aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, mas o principal é você dar entrada, e é muito fácil, não fácil o ponto de você conseguir saber em qual área registrar e etc, todo o trâmite burocrático, mas eu digo, para o empresário, o que ele vai ter ali de, ou gasto de tempo, né, que eu acho que é o mais importante, ou o gasto financeiro, que é muito baixo, é muito importante que ele contrate um profissional e tenha esse gasto financeiro agora. Por quê? Nesse exemplo, se ele receber uma notificação já numa altura do campeonato que ele tenha muito a perder, aí é complicado. Aconteceu recentemente, como é um caso público, eu posso falar, com o Pablo Marçal, né? Ele tinha uma escola, na verdade a escola ele tinha uma participação societária, e aí, salvo engano, a escola dele ficava em São Paulo e tinha uma escola com o mesmo nome em Brasília.
Então a gente vê, hoje em dia, com essa questão de internet, não tem mais a questão da diferença geográfica. Antes a gente falava assim, poxa, o meu negócio é na Bahia, o negócio do fulano é no Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, as pessoas, antes da divulgação da internet, as pessoas entendiam que não se trata do mesmo negócio, não tem como o consumidor fazer algum tipo de atrelar ali um negócio ao outro. Só que hoje em dia, com a internet, não tem mais como fazer isso. A partir do momento que você sobe a sua conta no Instagram com o nome da sua marca, com o nome da sua empresa, esquece, tá no Brasil todo, tá no mundo todo. Então, justamente nesse exemplo do Pablo Marçal, ele teve que pagar 10 mil, que é uma condenação baixa, mas a condenação maior é ter que parar de usar o nome. Então imagina, hoje em dia você tem tudo isso que o doutor mencionou, então tem folhetos, tem, enfim, toda a estrutura física, mas também tem a estrutura digital que vai gasto hoje em dia. Então tem uma landing page, tem gestão de tráfego, tem uma conta no Instagram hoje que é gigante. Então tudo isso a pessoa tem que apagar, não tem jeito. E se não apagar por meio da notificação, vai ter que apagar por meio de uma ação judicial. Não, e além porque eu acho que esse prejuízo imaterial é o pior que tem. É o pior que tem. Porque, por exemplo, vamos lá, eu tenho lá o podcast Fala do Direito de Família, que é o Jacir, o Pode Isso, o Jacir. Uhum. Jacir, quem que vai usar o nome Jacir? Pensei eu, né? Fiz o prosa, fiz o documento e tal, e a gente vai até tem que trabalhar para registrar esse negócio. Mas o prosa, principalmente, né? Porque é uma coisa que deu um trabalho ali para fazer. Aí registrei. Eu não registrasse, né? Uhum. Daqui a pouco começa a ter seguidor, começa a pegar e eu recebo uma notificação. Olha, você tem que tirar o nome em 30 dias. Perfeito. Cara, eu vou fazer o quê? Perfeito. Vou botar o quê agora? Tu não me conhece por esse nome. Né? Aí lascou, porque é dinheiro, vale Exatamente. dinheiro. Vale dinheiro. Uma isso. marca hoje vale muito dinheiro, né? Tem empresas, e isso tá para ser proibido, mas tem empresa que só trabalha vendendo marca registrada. Porque vale dinheiro. Como assim? É assim, ó. A pessoa tem uma empresa e aí ela fala, poxa, por exemplo, Prosa e Negócio. Claro que não é o seu caso, nunca vai acontecer. Amém. Mas tem gente que fala, poxa, eu não quero mais, só que eu já tenho a marca registrada. O que você faz? Você procura alguém que tem um podcast e vende a marca. Você tá criando um podcast, você quer essa daqui? Essa marca já é uma marca registrada, já vale dinheiro. Você já consegue fazer muita coisa, já consegue licenciar, já consegue fazer um monte de coisa. E isso vale dinheiro, a marca por si só registrada vale dinheiro. Só que tem empresa que utiliza, esse é um trâmite válido e considerado, né, pelo INPI, mas tem empresa que nem mexe com podcast, mas compra só para poder vender. E isso tem gerado certo tipo de incômodo, assim, tanto na justiça quanto no INPI, então isso tudo tem discutido. Mas é porque vale dinheiro e porque é um assunto muito sério, né? Porque o nome, de repente ele escolheu um nome ali que vai tá em uma evidência que pode vir a acontecer no futuro, coisa e tal. Isso é interessante. Mas você sabe que uma coisa que queria tratar contigo também, a pessoa que ela faz o registro, ela tem uma marca, tá lá com o nome dela, e hoje em dia, a primeira pergunta, antigamente, no meu tempo, há muito tempo atrás, você entregava um cartão de visita para o cliente, né? Um cartão físico. Hoje ele pergunta o teu Instagram, né? Sim. Ele quer saber quem você é primeiro nas marcas no digital, para depois saber o teu trabalho. Ele vai olhar primeiro ali para depois buscar. E acontece muito, sabe, Bruno? Essas contas que são hackeadas. Né? Hackearam a minha conta. E por que é importante, pessoal? Então, eu tenho escola de advocacia, o Bruno tem escola de advocacia. E uma vez um cliente me ligou, falou assim, doutor, hackearam a minha conta, perdi a conta, bloquearam a minha conta, O que eu faço? Não é a minha área de atuação. Eu falei, peraí, eu já tinha ouvido falar do Bruno em uma outra situação, né, da qualidade do trabalho dele, ele falou, olha, eu vou te indicar um profissional que é muito bom e de repente ele vai te ajudar. Foi onde eu procurei, entrei em contato com o Bruno, falou, Bruno, eu não lhe conheço, tem um cliente assim, assim, assado, e eu peço que, indiquei ele, buscou, entrou em contato, e pelo que ele me deu feedback, resolveu a vida dele, ele saiu contente da vida. Como é que funciona essa questão de hackear uma conta? Como é que funciona isso, Bruno? Pois é, olha só. Hoje em dia ninguém tá salvo na internet. Não tem jeito de você falar, eu estou 100% seguro. Até porque a gente vê aí governo dos Estados Unidos sofrendo com invasão de contas. A gente vê lojas muito grandes, empresas muito grandes. Só que a gente tem formas para mitigar isso, né? Então a gente tem ali a possibilidade de criar uma senha forte, né? Combinando números, letras maiúsculas, caracteres. E temos também o que eu gosto mais de indicar, que é a autenticação por meio de 2 fatores. Por aplicativo, né? Então assim, ó, eu coloco o meu nome de usuário, o login, eu coloco a minha senha, e aí tem
terceiro fator, que a gente chama de autenticação de 2 fatores. Tem o terceiro fator que ele é atrelado à senha, que é um aplicativo. Geralmente a gente gosta de indicar o hotel do Google Authenticator, que ele dá ali um código, né, um PIN de 6 dígitos. E aí somente com isso você consegue acessar a sua conta. Então é uma barreira de entrada. Quando não tem uma autenticação em 2 fatores e geralmente você tem uma senha fraca, é muito comum que de fato aconteça de sua conta ser hackeada. Então, quando acontece de sua conta ser hackeada, você começa uma guerra, né, uma corrida contra o tempo. Porque quanto mais tempo você deixar pra lá, pior é. Porque assim, ó, geralmente o cara que hackeia, né, o fraudador ali, ele consegue entrar na sua conta do Instagram, do Facebook, do TikTok, enfim, da sua rede social. E ele geralmente consegue também ingressar no seu e-mail. Quando ele entra no seu e-mail, é praticamente impossível você conseguir recuperar sem uma ação judicial. Então assim, ó, vamos colocar, de cada 100% dos casos, 50% a pessoa consegue ali, no passo a passo mesmo, que a rede social fala, esqueci minha senha, ou tive minha conta invadida. E aí você segue todo o passo a passo, que ele é longo, envolve até você ter que enviar selfie, assim, então é um passo a passo longo. Só que muitas vezes dá certo. Quando não dá certo, ou seja, isso significa que é um invasor que tem mais experiência, é algo mais, né, às vezes até o cara tá utilizando VPN, né, tá usando uma maquiagem ali do seu IP e tá em outro país ou em outro estado, ou às vezes tá no Brasil, mas ele usa VPN como se ele estivesse fora do Brasil, enfim. Então, quando envolve algo mais contundente assim, geralmente você precisa entrar com ação judicial para que a empresa, para que a rede social te mande um link, que é um link reset, e aí sim você consegue utilizar a sua conta novamente. Ano passado a gente teve assim, ó, mais de 100 casos, seguramente, mais de 100 casos de pessoas que não conseguiram recuperar sua conta seguindo o passo a passo da rede social, e a gente precisou entrar com uma ação, porque sem ação judicial não ia ser possível nesses casos. Porque ele foi hackeado por um miserento que lascou a vida dele. Lascou a vida dele. E o pior, doutor, é que assim, ó, o pior não é você ter a sua conta hackeada. O problema é o que fazem quando hackeiam a sua conta. Sim. Então, assim, a gente cansou de ver pessoas, até influenciadores, eu atendi alguns influenciadores, que tiveram a conta invadida, e aí o fraudador começava a postar aquelas fotos de produtos. Então, ó, tô vendendo a geladeira, e a geladeira a R$300. Infelizmente, tem muita gente com pouca instrução, ou até a pessoa passa desapercebido, que ela acaba caindo no golpe. Ou porque assim, porque o fraudador está utilizando da imagem da pessoa que tem credibilidade. Então imagina, o Dr. Jaci tem imensa credibilidade na área dele, e aí a pessoa não tem muito ali, manejo com a tecnologia, acaba acreditando que o Dr. Jaci está vendendo um carro por R$1.000 e faz o Pix, né? E o Pix obviamente é nome de um terceiro, nome de um laranja, mas a pessoa, né, não geralmente o fraudador ele conta uma história triste que a pessoa acredita. Então, assim, o problema é a imagem do Dr. Jaci, como é que vai ficar depois disso? Nossa, esse é o ponto. Então, por isso que a gente geralmente, nesses casos em específico, né, quando há ali evidente propagação de fraude utilizando a imagem da pessoa que detém a rede social, e a pessoa comprovadamente tentou de todas as maneiras com a rede social tentar reaver a conta e não conseguiu, então a gente tem que demandar contra a plataforma, até mesmo pedindo indenização por dano moral, e muitas vezes dá certo. Mas então, deixa eu entender uma questão. Então, vamos lá. Uma situação é quando a conta é hackeada por um terceiro. Certo. E quando a conta é bloqueada pela própria plataforma, porque tem gente que ganha milhões, muito. Isso aqui, como eu falei, a internet é o ganha-pão dele. E ele é bloqueado pela plataforma. Como é que funciona? Pois é, esse caso também é bem peculiar. E acontece bastante também, principalmente, assim, ó, acontece com quase todo mundo. Só que quem realmente vai sofrer no bolso é quem trabalha na rede social. Então, nesses casos... Mas quem que não trabalha hoje na rede social? Tá atrasado, né? Não tem como. Tá atrasado. Pessoal, a primeira pergunta que todo mundo faz: qual que é teu Instagram? Ou, eu quero achar um profissional. Vai na internet. É isso. Né? É isso. Google, não tem como. Pois é, doutor, exatamente. E assim, ó, a pessoa que trabalha com a rede social, como a maioria dos empresários, como a maioria das pessoas, ou que tem que fazer isso, quem não faz tem que fazer, né? Mas a plataforma, ela precisa, quando ela fala, olha, a sua conta está bloqueada, a sua conta está sendo desativada por violação a termos de uso, aí a gente entra num ponto muito importante. Ela precisa comprovar qual foi o termo de uso que você violou.
Porque o termo de uso nada mais é do que um contrato, né? Sim. Um contrato. De adesão, inclusive. De né? adesão. Você não discute com a falar, eu não concordei com esse termo. Eu só dá ok. Aliás, ninguém lê aquele negócio. Não lê. Não lê. Você vai ler porque você é o advogado. mas... Preciso usar. Tá, cliquei e toca a vida. Tem 40 folhas aí, você tem que ler tudo, a letrinha pequenininha, não é atrativo você fazer a leitura, né? Uhum. Mas tudo bem, a maioria das coisas a gente já sabe o que pode e o que não pode, né? Geralmente o que é crime não pode, né? Ou o que é violação ali à propriedade intelectual não pode, né? Uma coisa ou outra ali, né? Às vezes envolvendo jogo de azar e tal, mas beleza, são coisas mais pontuais. Vou te dizer que boa parte das vezes a plataforma ela faz isso de maneira arbitrária e injusta. Então, quando a gente tem esse fator, olha, porque o cliente chega, Bruno, aconteceu isso, eu nunca vendi nada ilegal, nunca tive nenhuma atitude contra a lei, enfim. Fala, você tem certeza? Tem. Então, é o seguinte, se eles não comprovaram qual foi o termo de uso que você violou, então a gente tem que reaver isso judicialmente. Porque um contrato ele precisa ser cumprido pelas duas partes. Claro. Não é porque eu sou a parte mais fraca que eu tenho que sair no prejuízo, né? Então, a justiça vem fazer esse contraponto, esse balanço. Então, quando a sua conta ela é desativada, você solicita a revisão, porque você consegue solicitar a revisão, e não dá certo, a plataforma fala, a gente vai manter nossa decisão final, então aí tem que ir pelas vias judiciais. Porque tem gente que perde muito dinheiro, muito dinheiro. O primeiro cliente que eu atendi, né, nesse sentido, ele tinha, sei lá, nem eram tantos seguidores, era 50, 60 mil. Só que isso já rendia para ele cerca de 20 mil por mês só dos contratos que vinham da plataforma, fora os contratos por fora, sabe? Imagino. Então, quando você explica isso para o juiz, se for um juiz minimamente interessado ali em resolver, ele vai entender que ali é a profissão da pessoa. É como se você estivesse tirando o instrumento de trabalho dela. E é justamente essa tese que a gente bate, né? Então, sim, é possível você conseguir a reativação pelas vias judiciais e também uma indenização. Porque, poxa, olha o tempo que eu fiquei parado. Olha o tempo que... A justiça, infelizmente, ainda não tem um afeto ainda no lucro cessante. Mas estamos trabalhando para isso, né? Cedo ou tarde vai rolar um lucro cessante aí também. Tá, então vamos lá. Então pessoal, nós estamos aqui conversando com o Bruno Cordeiro, advogado especialista em registro de marcas e patentes, atende o Brasil inteiro, você que está nos ouvindo no teu carro, no internet, celular, telefone, ouvindo aqui também Prose Negócios, e você trabalha com a internet, todo mundo trabalha com a internet, Perfeito. Não tem quem está fora. Eu acho que é impossível imaginar alguém que está fora da internet. E ganha dinheiro com isso, tem gente que, todo mundo quer ter uma coisinha e o pessoal ganha bem. E teve a tua conta bloqueada. E isso que acontece que o Bruno falou. Você foi bloqueado, primeira coisa que você tem que fazer, entrar em contato com o Bruno. Primeira coisa. Pessoal, eu tenho 2 podcasts, tenho material, eu tenho clientes que vêm através das mídias sociais. Eu não posso ficar sem internet. Demora. Olha só. É proporcional à demora dos juízes, né? Assim, ó. Tem caso, seguramente eu te digo que a gente conseguiu uma liminar e conseguiu a conta de volta em 24 horas. Mas tem caso que a pessoa precisou demorar meses. Claro que a gente trabalha para que o quanto antes essa liminar saia, né? Essa decisão de urgência saia. Então assim, olha, determina a reativação da conta. Só que pode ser que a plataforma cumpra, pode ser que a plataforma recorra. Só que o que eu sempre falo, você só vai saber e você só vai conseguir recuperar se você tentar. É lógico. Porque tem gente que, olha, não quero tentar, porque... E aí tem aquela barreira que a justiça é muito falha, a justiça é muito lenta, e não tenta. E aí tem que começar uma conta do zero. Eu acho uma pena quando a pessoa toma essa decisão. Porque é um risco muito grande, né? Você tem muito a perder. Então, geralmente não costuma demorar. Eu gosto de falar em uma média de 5 a 10 dias úteis para ter a conta de volta. Mas a gente não pode, obviamente, dar uma certeza sobre isso. Mas é o que a gente costuma ver aí na prática. Tá, me dá um exemplo. Por exemplo, a minha conta foi hackeada e você tentou judicialmente, administrativamente, vamos colocar dessa forma, a empresa falou que não. Tá? Aí, falou, olha, enquanto está tramitando, ou eu posso pensar, não, eu vou criar outra conta. Sim. Só que eu vou criar outra conta na mesma modagem que eu já tinha antes, no mesmo modo, eu falando, aquela coisa e tal. Não corre o risco de eu também ser bloqueado novamente, porque por algum motivo a plataforma entendeu que aquele meu material estava infringindo alguma questão e bloqueou. Se eu crio outro, falou, vai bloquear esse aqui também. Não pode acontecer isso? Pode acontecer.
Mas depende da... Primeiro, quando a gente fala em conta hackeada, geralmente é mais rápido, porque de fato ali tem a evidência da falha da segurança, né? Então, poxa, quando é hackeado é mais tranquilo. Agora, quando você sofre um bloqueio por violação a termos de uso, né? Quando a plataforma ela chega e fala, olha, o Dr. Jaci tá violando termos de uso, e você cria uma nova, pode ser que essa nova, se partiu do mesmo e-mail ou partiu do mesmo dispositivo, também sofra um bloqueio. Então, assim, ó, quando ela é hackeada, eu até acho mais fácil de conseguir recuperar pelas vias judiciais. Quando ela sofre uma violação ao termo de uso, ou seja, tem ali uma questão contratual, geralmente demora um pouquinho mais, porque muitas vezes o juiz oportuniza a parte a falar, olha, já que você está falando que ele violou, então se manifesta aí, fala o que ele violou. Geralmente a plataforma vai falar assim, não, ele violou. Sim, o que ele fez? O que foi a violação? Me mostra aí o que ele fez. Não, ele violou. Só aí, isso? Aí assim, eu comemoro, né? Quando aparece isso daí, eu falo, não, ela não tem como provar. Provavelmente quem fez isso foi um sistema, e o sistema é falho, né? Não foi um ser humano que decidiu. Então esse é o ponto. Cai no algoritmo ruim lá, né? Por algum motivo, você teve o azar de cair ali, Cara. e a sua conta, exatamente. E eu tive e aí, doutor, fazendo esse caso que é muito bom. Teve uma cliente que ela tem um Instagram grande, assim, ela já tem acho que 300 mil seguidores. Nossa senhora. É um Instagram grande e é muito importante, um serviço até social que ela faz. Ela teve a conta hackeada. Aí, beleza, ela conseguiu ali seguir o passo a passo, depois de um tempo voltou. Aí ela, poxa, comemorou tal. Só que passou 6 meses, aí ela foi hackeada de novo. Mesmo colocando muita segurança, muitas camadas de segurança. Daí ela conseguiu recuperar de novo. Ou seja, foram 2 violações a termos de uso. Só que os fraudadores, eles colocaram as fotos lá, né? Ó, a gente tá vendendo uma geladeira, a gente tá... Enfim, utilizando da imagem dela. Teve gente que caiu, obviamente. Teve gente que depositou ali o dinheiro. E aí depois foi cobrar, ela falou, ó, e aí? Eu depositei ela, não, gente, eu fui hackeado e tal. Essa foi a grande dor de cabeça. Só que aí o pior estava por vir. A plataforma falou assim, ó, você tá violando o termo de uso, então eu vou te bloquear. Aí ela, que termo de uso que eu tô violando? Ah, você tá vendendo produto falso. Mas não sou eu que tô vendendo produto falso, é o fraudador que invadiu por incompetência da plataforma. Não, não tem o que fazer. E aí a foto que a plataforma colocou lá era a foto nitidamente que os fraudadores que colocam. Ou seja, enquanto estava no período que estava bloqueado a conta dela, ela violou o termo de uso, obviamente, porque ela estava aplicando o golpe, só que não era ela, era o fraudador. Então assim, é um jogo que se a gente não colocasse e não trouxesse isso pro judiciário, ela jamais conseguiria recuperar a conta dela, né? E remover as restrições, que ela tinha um monte de restrição. Então, um case de sucesso assim, muito importante de pessoas que trabalham na internet e precisam da internet para manter ali o seu negócio vivo, né? Então ela sofreu ali 2 em 1, né? Foram duas invasões e ainda uma arbitrariedade da plataforma de ter promovido ali a restrição, né? Sendo que não era ela nitidamente. E ela tinha informado, obviamente. Ela falou, esse período aqui eu tava hackeada, né? Foi uma falha de segurança da plataforma. Então ela tá até agora para sair a indenização já, graças a Deus. Pessoal, aí você vê a necessidade de você contratar um profissional que conhece da área, né? Eu não fazia nem ideia de toda essa situação, porque eu só usufruo do serviço do Dr. Bruno. Nunca me preocupei com essa questão e eu já passei dos 50. Tem coisas bem... Eu sou daquelas... Cliquei, não funcionou, tá estragado. Né? Eu sou assim. Eu tenho filhos, netos, quero mexer no celular, não funciona, vem cá, meu neto, resolve isso aqui pra mim. Ele olhando a televisão, joguinho, outra mão aqui e fazendo... Tá pronto, vô? Falei, dá pra fazer devagar pra eu ver como é que você fez? Porque quando eu precisar, você não vai estar aqui. Né? Então você sofre isso, acontece. Então veja só que interessante. Primeira coisa, teve a ideia do negócio, pensei no nome da marca, procura o Bruno, registra a marca. Dá para registrar? Dá. Ah, não dá. Primeiro passo é esse, pessoal. Porque para você evitar de receber uma notificação e aquela marca que já gera negócio tem que mudar repentinamente e adeus, vai impactar muito na tua questão financeira. Segundo ponto, foi hackeado, teve um bloqueio porque você ganha dinheiro, né? Anúncio, marca, busca de cliente pela internet, também procura o Bruno rápido porque você precisa voltar a ganhar dinheiro. E como é que funciona essa questão do risco que só depende dessas marcas, né? Do Instagram, Spotify, YouTube, Google, como é que fica isso? Pois é, é um assunto muito sério assim, né?
a gente sempre espera que o judiciário ele acompanhe a tecnologia, né? O grande desafio é que a gente fala assim, né? Que a gente estuda, o estudo do direito digital é que, claro, primeiro os fatos sociais vão acontecendo e a lei ela tem ali a sua necessidade de ir se adequando, né? Então o que a gente sempre espera é que o judiciário de alguma forma ele consiga acompanhar, ainda que numa velocidade um pouco mais lenta, mas que o judiciário consiga acompanhar as evoluções do mundo e o mundo digital, porque vai acontecer, né? É um fato, não tem como você impedir que amanhã uma nova inteligência artificial comece a circular, ou que novos golpes, ou que novas tecnologias surjam. Então a lei ela tem aí essa função e é o que a gente espera de acompanhar tudo isso, né? Mas uma pergunta, você falou, por exemplo, advogado mexe com contrato. Uhum. Vamos falar de contrato digital hoje. Uhum. Esses influenciadores que vão fazer negócio. Eu lembro que uma vez, até brinquei com a minha esposa, que ela falou assim, porque sabe aquele dia que a tua esposa, no sábado de manhã que a tua esposa acorda pronta pra... Ela fala assim, tem que arrumar aqui, não sei o quê. Aí eu falei, temos que chamar um pra fazer tudo isso, né? Aí ela falou assim, ela usou o exemplo, o Rodrigo Hilbert... Ele faz a capela para construir pro ouro para casar. Eu falei, cada um no seu galho, né? Porque, vamos usar o exemplo dele, né? Só para dar um exemplo aqui, ele tem contratos digitais, tem negócios, né? Como é que funciona? Você também, olha, eu preciso, para quem tá assistindo a gente, olha, eu quero uma empresa, você falou de uma empresa que te chama para prestar serviço, né? Ou, olha, eu tô aqui fazendo, tem a Divino Presente, que meu Divino Presente que patrocina o nosso podcast. Alguém que também quer fazer um contrato comigo. Esse contrato para as mídias, como é que funciona? Perfeito. Não é o caso do influenciador? Ou... no geral. Alguém me chamou para conversar e eu quero... tô começando a ganhar dinheiro com isso aqui. Como é que funciona? Não, perfeito. Mas, de antemão aqui, eu quero ver se o Rodrigo Hilbert consegue fazer um agravo de instrumento tão bom quanto o seu. Não faz. Aí não faz. Não faz. Isso ninguém pontua, entendeu? Rodrigo Hilbert, entre em contato comigo. Vamos ver. O resto sei que você manda muito bem, irmão. Mas isso não faz não. Vai tranquilo. Então... Olha só, o contrato de prestação de serviço ou de agência de influenciador hoje ele é muito importante também. Principalmente quando a gente tem esses novos casos de bet, né, casa esportiva chegando. Então ele precisa ter algumas questões ali muito bem definidas, né? Porque assim, as empresas elas contratam por quê? Porque elas querem que o negócio dela tenha visibilidade. Então para que o negócio tenha visibilidade... são necessárias algumas cláusulas, né, essenciais. Então, por exemplo, que fique discriminado certinho a quantidade de postagens, né, isso tem que estar bem certinho. Que fique disponível o que a pessoa pode ou não pode falar, quais são os limites, se tem exclusividade, se não tem exclusividades, de quem que é a proteção da propriedade intelectual ali, né, o direito autoral, de quem é a imagem, se você vai ceder a imagem e se sim, por quanto tempo. Se a plataforma pode arquivar a imagem para fins de instrução. Então, ele costuma ser um contrato denso, esses contratos envolvendo a prestação de serviço de influenciadores ou mesmo de empresas que prestam negócio no digital, mas eu sempre recomendo que haja uma assessoria mesmo, né? Porque assim, eu já vi contratos muito abusivos e que o influenciador ali utilizando da PJ, ele não tinha a hipossuficiência, né? Ele não tinha ali a descrição. Então era empresa contra empresa, né? Embora seja uma empresa menor contra uma empresa maior, mas o que vai valer é o que está no contrato. Principalmente se tratando de divulgação de produtos ali, né? Que é algo muito novo, né? Então, eu sempre recomendo que se faça uma assessoria, porque é um contrato atípico, né? Um contrato muito diferente, assim. Mas você sabe que é interessante isso, Bruno? Porque assim, todo mundo hoje começa a postar alguma coisa na internet. Colocou alguma coisa lá, vídeo engraçado, coisa e tal. E eu não vou lembrar o nome do supermercado, eu peço desculpas para você que é o dono do mercado. Mas eu vi um vídeo de um açougueiro, né? Até ele não tinha os dentes da frente a princípio, e ele começou a fazer um vídeo dentro pro açougue, pro mercado. E aquilo viralizou, né? Ele falando, acho que todo mundo chegou a ver esse rapaz, uma camisa verde, assim, muito simpático ele. E depois de um tempo, apareceu ele falando de uma marca dentro do mercado. Acho que era da Nestlé, alguma coisa assim, tá? Então o que acontece? Hoje as grandes empresas veem alguém que viralizou, fez alguma coisa que aconteceu, que deu um start, né? Viralizou na internet, do nada. Aí eles chamam aquela pessoa e falam, vamos começar a trabalhar junto? Então, aí eles apresentam esse contrato. Certo. A pessoa, de repente, nossa, me chamaram para fazer tal coisa. Igual que eu tô hoje. Tô aqui fazendo podcast do Prós e Negócios, de repente alguém falou, nossa, veio
sei lá, um grande empresário do Brasil falou assim, vamos trabalhar junto? Eu falei, eu vou ficar doido, né? Nessa hora, o que é o interessante para você, quem tá ouvindo a gente, que estourou? É buscar o Bruno, falou, vamos olhar esse contrato primeiro? Exato. Assim, tem que buscar o seu advogado de confiança, porque tem cláusulas lá que são muito sérias, que podem impactar tanto na sua vida ali digital quanto na sua vida pessoal, né? Às vezes você tem ali uma função que eles entendem ser incompatível, às vezes eles têm ali algo que você não tem condição de cumprir, né? Então, às vezes você tem um trabalho CLT, mas você também tem um trabalho ali e aí eles não podem concorrer, ou você não tem nem a ciência de como é que funciona, né? Então, um contrato desse, ele tem ali, você tem que fazer 3 lives, 4 reels e 5 postagens de carrossel. Aí o cara, poxa, eu só sei gravar vídeo, não sei nem o que é postagem de carrossel. Não, eu não sei. Então, exatamente. Aí a pessoa vai falar, pô, então aí a empresa pode chegar, você tá descumprindo o contrato, se você não fez a postagem que eu tô pedindo. Então, ali o dinheiro que você ia receber, às vezes você vai pagar para poder pagar ali a quebra contratual. Então, por isso que é muito sério, tem que buscar o seu advogado de confiança numa hora dessas. Não, e outro detalhe importante, agora trazendo um pouco o dia de família, que é a minha área de especialidade, você é casado, tem uma relação e você foi contratado por uma empresa X porque socialmente você e a sua família podem gerar negócios para aquele negócio fica vinculado. E numa situação de um divórcio, ou de vez uma Maria da Penha, uma violência doméstica, que reflete na questão familiar, vai refletir também na questão comercial. Porque você pode perder negócios por causa dessa situação. Perfeito. Né? E daí como é que faz? E está previsto indenização, multa? Perfeito. Sempre coloca isso também, porque ele vai ali avaliar também, os contratos geralmente colocam ali a moral, de repente se você até mesmo cometeu algum crime, né, no caso da Maria da Penha, é um crime muito sério, sim. Então às vezes você tem uma quebra contratual e você nem estava sabendo, né? Então você acaba perdendo o negócio também numa dessa. Acaba indo para vias muito mais complicadas, muito mais complexas, que efetivamente vai ter um dano considerado ali. E ver que situação engraçada, né? Que hoje tudo gira em torno do digital, contrato, negócio, marca, registro. Sim. Mas uma pergunta agora, voltando um pouquinho lá atrás que a gente conversou, na questão da marca. Por exemplo, o meu nome, José Jacir Carvalho. Eu posso registrar o meu nome? Olha só, temos muitos exemplos de pessoas que registram o seu nome, mas também de pessoas que registram nome de outras pessoas. Por exemplo, dupla sertaneja. Ali ele registra ali o nome, né, pelo qual ele é conhecido. Então o Gustavo Lima não chama Gustavo Lima. Então você vê que ele acho que é Nivaldo, alguma coisa assim. Não sei. É um nome bem diferente. Então sim, é possível, mas o INPI ele tem algumas exigências. Então se você chega, por exemplo, eu quero registrar José Jacir. Eu não posso. O INPI vai pedir uma autorização do José Jacir para isso. É o nome de miserento para falar, né? José Jacir. Exatamente. Mãe, obrigado, viu, mãe? Valeu. Trava-línguas. Mas aí eu vou precisar de uma autorização sua. Mas aí a exceção é geralmente quando o cara já é notoriamente conhecido pelo nome que ele utiliza, né? Mas ainda assim isso costuma dar muito problema. Muito problema. Eu já vi gente que a dupla sertaneja, que eu sei, e a gente não pode falar aqui, né, por uma questão. Sim, claro. Mas que você acha que tem registro, mas ela não tem. Ela pode perder a qualquer momento ali. Mas você sabe que uma coisa que aconteceu uma vez, Bruno, eu tenho um conhecido que ele tem oficina há anos, e o nome da família lá. Sim, é comum. E daí ele passou muitos anos, a família, todo mundo conhecia a marca, né, a oficina do fulano e tal, da família tal. E passou um tempo, ele recebeu uma notificação, falou, olha, o nome, oficina mecânica, tal, já existe o registro. Ele tentou argumentar, falou, não, mas eu tenho esse nome há anos. Essa anterioridade de tempo faz diferença ou não faz? Eu usei a minha vida inteira, nunca me incomodei, agora que um cara que registrou lá não sei onde resolveu me incomodar. Pois é. Ela faz diferença se a gente estiver falando de alguém que está de má fé. Mas vamos partir do pressuposto mais... É que você falou de ter, região geográfica, fulano lá no Nordeste ou aqui no Sul, nem se conheciam por essa questão, né? E perfeito. Acabou... Perfeito, Hoje em dia, com o digital, as coisas realmente mudaram tudo. Mas olha só, quando a gente pega 2 pessoas de boa fé, como provavelmente é o caso, e aqui eu vou até... Isso aqui é muito sério. O Brasil, a gente utiliza o sistema First to File. Então, assim, dono da marca é quem registra primeiro, e em falta de quem registrou, o dono da marca é quem faz o pedido de registro primeiro. Você vê que a lei não fala em quem usa mais tempo.
Isso não está na lei. Claro que dependendo do caso concreto, se, por exemplo, ficar comprovado a fraude, né, ou ali uma má conduta de quem está notificando, né, ou seja, que é bem possível que ele só notificou porque ele sabia que a pessoa não tinha marca, ele foi lá e registrou primeiro para poder notificar, que é um caso muito excepcional, acontece em 0,1% dos casos. Geralmente é um caso que a pessoa realmente já tem um registro e vê que o outro tem registro e não, perdão, usa a marca e não tem registro, ela vai notificar. Por quê? Voltando ao digital. Você está trabalhando agora, Prosa Negócio, está bombando, tráfego pago. Quando você coloca lá, ó, podcast envolvendo negócios, qual que você quer que apareça primeiro? O seu. O meu, claro. E é mais ou menos o que acontece com o nosso amigo aí da oficina. Ele tá investindo no digital, o rapaz que notificou, né? Então ele está lá utilizando o seu negócio e tal, então ele falou, ó, às vezes ele até tá investindo em tráfego pago, ele quer uma conta no Instagram, e aí geralmente essa do seu amigo que utiliza mais tempo é o que tá roubando a cena, né? A que tá ali em cima nos trading ali, tá ali em cima. Então ele fala, poxa, eu tenho registro, o cara não tem registro, e ele que tá ganhando preferência, eu vou ter que notificar. Então não importa quem tenha mais tempo, entendeu? Obviamente com a exceção aí da má fé, mas se eu tenho há 2 anos, né, que aí é o tempo de registro. Se eu já tenho há 2 anos e eu já fiz o registro, e o outro amigo ali tem há 30 anos e ele não tem o registro, first to file. Dono da marca é quem registra primeiro. Coisa séria, hein, gente? É sério, é bem sério isso. É Colegas sério. próximos nossos, assim, já sofreram com isso. Tá, a gente tá falando de registro de marca, nome, né? Tal. Aham. E produto. Mesma coisa. O INP, ele diversifica ali em 45 classes. Dá 1 a 35 produtos e dá 35 a 34, né? Produtos e dá 35 a 45 serviços. Então, olha só. 1 a 34. Ali a gente vai encontrar cerveja, tabaco, camisa, né? Produtos do dia a dia que precisam ser registrados. Eu gosto de utilizar sempre o exemplo das montadoras de carro, né? Toda vez que lança um carro, a Volkswagen, toda vez que lança um carro no Brasil, ela registra a marca como produto, que é um produto, né? O carro é um produto. Então eu não posso, amanhã ou depois, criar uma miniatura de carrinho e utilizar um nome Golf, porque esse nome já é da Volkswagen. Entendi. E assim por diante. E aí tem também os serviços, que é escritório de advocacia, né? Restaurante, bares, contabilidade, enfim. Então, tanto produto quanto serviço tem assim, as suas peculiaridades, né, claro, né, mas todos têm que ser registrados igualmente. Todos precisam constar no INPI. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, existe o produto caneca, Perfeito. tá? A caneca e tal. Aí eu olhei e falei, não, eu vou pegar essa base, mas vou mudar. Aham. Mas a cara de caneca, jeito de caneca, mas eu mudei. Não sei o que eu fiz aqui. Isso também é registrável? É possível fazer? Então, aí a gente entra no design, né? Você diz assim, é modelo de utilidade. A gente chama de modelo de utilidade. É uma área, assim, muito mais técnica, da parte mais industrial, né? Só que é possível, sim. A única questão é, você tem que ali ter o que de você de fato inventou. Você não pode, você tem que ter criado mesmo. Ah, não vou botar mais uma alça aqui e eu fiz. Não. Provavelmente já tem, né? Já tem. Mas isso daí não vai ser levado tão em consideração. Geralmente ele tem que apresentar ali uma melhoria muito significativa. Né? Ele tem que, por exemplo, nesse exemplo da caneca, eu pego a caneca e aí eu não preciso nem fazer isso, eu faço assim e eu já bebo. Então, um exemplo besta. Entendi. E tem a questão da patente também, que não é algo que eu atuo diretamente, eu sempre trabalho em conjunto com um sócio, mas a patente é a invenção, né? Então, no Brasil é muito, muito, muito difícil você conseguir patentear algo. Patentear, as pessoas até confundem o termo de registro de marca, né, com patente, mas patente a gente fala sobre algo que é um produto totalmente novo, que não existe. Entendi. Então, no exemplo da caneca, não ia ser nem patente, ia ser um modelo de utilidade que é uma outra área, né? Mas a patente é... Então, por exemplo, não existia... Assim, exemplo muito besta, mas só para as pessoas entenderem. Antes eu bebia água assim, colocava as mãos assim... Ok. Criou-se algo que é um modelo circular assim, com vidro, né, ou cerâmica, onde você coloca água. Nossa, legal. Então, vamos chamar isso de copo, de caneca. Aí, beleza. Aí você tem a patente daquilo. Mas é muito difícil. Realmente é muito difícil. Tem que ser algo muito novo, uma ideia muito diferenciada para hoje em dia você conseguir. O que tá na moda, assim, né? O que tá no hype
modelos e aí coisas de software, né? Entendi. Então, mas é muito complexo pra gente debater rápido. Não, aqui é outro nível da conversa. Mas, Bruno, quando eu registro uma marca aqui no Brasil, por exemplo, Prose Negócios, ela vale para o mundo inteiro? Não, olha só, embora a gente tenha ali a soberania de cada país, né? Então cada país vai ter o seu sistema. Só que Prose Negócio, uma vez registrado no Brasil, o Brasil ele adere ao Protocolo de Madrid, que é uma espécie de convenção mundial. Para você conseguir registrar isso na Argentina vai ser muito mais fácil, porque você já tem aqui no Brasil. Claro que você precisa registrar lá, você precisa entrar com pedido e tal, só que você vai ter prioridade e vai ser mais rápido, né? E vai ser mais barato também. Entendi. Então, o lado bom é, se você tem um registro no Brasil, provavelmente você vai conseguir registrar ao redor do mundo, né? De uma maneira mais rápida, mais fácil, e a todo mundo que adere a essa convenção, ao Protocolo de Madrid. Interessante. Pessoal, vi que questão interessante, né? Questão de marca, registro, internet, uso, ganhar dinheiro, tráfego pago. São temas que o empresário tem que estar atento, Sim. tem que estar olhando diariamente, porque é complicado. E uma pergunta, até porque a gente está se aproximando do tempo, a conversa vai fluindo, né? Eu tenho um registro de marca, o Prose Negócio, registrei e tal, e eu recebi uma notificação. Tá. Eu falo, cara, mas peraí, como assim? O primeiro passo é buscar você, um profissional da área especializado. Perfeito, sempre um profissional. Não entrar em contato com a empresa. Não, eu não recomendo que entre em contato com a empresa, por quê? Porque, claro, ela pode ser uma empresa muito bem intencionada, mas pode ser também uma empresa que quer acabar com você. Então, ou pode ser que ela te force ali a assinar um contrato que você não deveria assinar. Pode ser que ela determine que você pague valores exorbitantes, né? Que a gente sabe que o mercado é diferente, né? Na prática do mercado. Então, assim, eu sempre recomendo que você contate o advogado da sua confiança, principalmente se ele tiver ali o direcionamento correto para propriedade intelectual, para registro de marcas, enfim. E eu gosto, assim, até falar, manda para um advogado da sua confiança, porque mesmo que ele não souber, se ele é da sua confiança mesmo, ele vai te direcionar a quem sabe, né? Poxa, se chegar alguém com olha, inventário, Bruno, poxa, você pode me ajudar? Eu falo, cara, eu posso te ajudar indicando o Dr. Jacir. Eu não posso aqui te ajudar porque, poxa, foge totalmente da minha matéria, né? Não é algo que eu tenho... que eu domino, exatamente, não sei, claro que então é justamente o mesmo raciocínio, né? Então, lógico. Não contate a pessoa, o notificante, por mais tentador que seja, né? Você fala, poxa, eu quero... Porque o empresário, ele quer resolver logo. O empresário médio do Brasil, ele gosta de resolver, ele quer vender, ele quer tocar o negócio dele. Então, quando chega uma burocracia assim, eu sei que às vezes trava a mente, mas respira, tira uma foto ali, se não tiver tanta... liga e explica assim certinho pro seu advogado, porque aí é o melhor cenário, ele vai saber te ajudar. Esses dias mesmo, um rapaz aí a colega nossa, ele recebeu uma notificação que era para ele pagar assim, R$500 mil. A gente fechou, e realmente ele estava utilizando indevidamente o produto, ele estava falsificando um produto, depois a gente conversou que não podia fazer isso, mas ele não tinha instrução, né? E aí estavam pedindo 500 mil, a gente fechou um acordo por R$1.000. Entendeu? Olha só. Então assim, não, o cara toma um negócio dele e cai duro. Cai duro. O cara ia perder o negócio dele, né? Sem presunção alguma, assim, sem falar, mas realmente salvamos a vida do cara, porque, poxa, se uma pessoa fica emocionada ali na hora, cara, e ele tem o dinheiro em conta, não sei, às vezes, as pessoas com esse medo, né? O cara fala assim, não tenho 500, mas tenho 50, exato, então me manda. Exato, a empresa ia falar isso, me manda 50 mil. Então manda 50 mil. Não, mas tem que negociar, tem que saber o que faz, tem que pisar. Não é o fim do mundo não, receber uma notificação. Claro que a gente nunca quer, né? Precisa ficar atento e se mexer. Mas assim, recebeu, respira. Se for muito tarde, eu quero resolver isso amanhã com a cabeça mais limpa, amanhã você conversa com o advogado e vai dar tudo certo. Pessoal, estou aqui conversando com o Bruno, especializado em direito em registro de marcas e patentes. Bruno, você tem no Brasil inteiro? Brasil inteiro, a gente gosta ali de fazer o atendimento online, né? Mas se precisar presencial também, a gente se encontra, mas tem no Brasil todo. A gente tem em Minas, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Brasil inteiro a gente tem, pelo menos um cliente aí a gente tem por estado. Onde que o pessoal te encontra, Bruno? Redes sociais, sempre @Bruno Cordeiro ADV, tem o Instagram, que eu utilizo mais, mas tem TikTok também, tem YouTube, né? Mas me chama no Instagram, manda uma mensagem direta lá, que eu sempre tô atento lá e aí a gente pode até conversar no WhatsApp posteriormente. Brunão,
uma dica para quem está assistindo a gente. Uma dica, vamos lá. Meu querido empresário, não deixe de registrar sua marca. Fala, poxa, mas isso dá muita dor de cabeça. Não importa. Não é assim, não tem essa de dor de cabeça. A dor de cabeça maior é receber uma notificação que você pode perder o seu negócio. E cautela a sua vida digital, né? O que eu gosto sempre de falar. Trate a sua vida digital exatamente como você trata a sua vida física. Geralmente as pessoas assim, ó. Tem um investimento fácil aqui. Quanto é? 300% ao mês. Cara, se uma pessoa assim que você acabou de conhecer, tá do seu lado fisicamente, te fala isso, você vai ficar... Esse cara aí tá papo estranho, não existe isso de 300%. Mas por que será que no digital a gente cai? Porque as pessoas não têm a educação digital necessária ainda, né? Então, viva a sua vida física a sua vida digital exatamente como você vive a sua vida física. Então, desconfie do que é fácil demais, desconfie do que é urgente demais, né? Então, assim, na vida do empresário, registre sua marca, cuide bem do seu negócio, né? O domínio, o seu CNPJ ali, o nome de domínio que você fez, né, pro seu site não te garante absolutamente nada, @Instagram não garante nada. O que garante é o registro efetivo no INPI, e é muito mais fácil do que você imagina e muito mais barato do que você imagina. E na vida digital, cautela, porque, enfim, a gente tá cansado de ver crimes digitais acontecendo, golpes e pessoas totalmente do bem caindo assim. Então, viva a sua vida digital assim como você vive a sua vida física. Obrigado pela dica, muito importante. Pessoal, a gente conversou com o Bruno Cordeiro, especialista aqui no Prós e Negócios. Você que gostou desse podcast, gostou desse episódio, curta, compartilha, manda para os seus amigos, fala se você quer tratar de outro tema, a gente chama o Brunão aqui de novo, vamos conversar, tá bom? Se você também pensa em, de repente, fazer seu podcast, usar o material, fazer alguma coisa na internet, entre em contato com a Somae, com o Diego Duda, @soma-e.com. É o que eu uso aqui, o espaço do pessoal. Gente boa pra caramba, o Duda é gente boníssima, espaço legal, bom atendimento, pessoal, gente boa aqui, tá bom? Pessoal, até o próximo episódio do Prós e Negócios. Manda pro seu amigo e a gente vai conversar sobre negócios, dicas. Você que ousou empreender e quer saber mais, vamos lá, tamo junto nessa conversa. Obrigado e até a próxima. Obrigado.